Hello, eu sou a professora Simone. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós faremos a correção da prova de 2018 aplicado no concurso do Banco do Brasil para o cargo de escriturário. Já que na capa a gente vê algumas observações importantes a respeito da pontuação dessa prova. A gente tem aqui a de língua portuguesa, língua inglesa e as demais. Eu chamo sua atenção para o peso que a prova de língua inglesa está tendo junto com a prova de língua portuguesa, que é considerada uma das principais disciplinas dos concursos. Veja aqui como ela está pontuando. Ela está pontuando junto com o português no mesmo nível. E daí a importância de você gabaritar ou fazer o máximo possível que você possa nessa prova de inglês, que é uma disciplina que não é desenvolvida nas escolas, nos cursos, para que você tenha o diferencial na sua pontuação e que se coloque melhor nessa disputa pelo cargo. Então, nós vamos partir aqui, sem mais delongas, para a prova propriamente dita. A gente tem aqui nessa página já a prova completa e a gente vê um texto que se chama Bank Clerk Job Description. Já de início, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que esse texto, que às vezes não é comum, esse texto tem um título. E aí você tem uma visão geral do texto aqui, que ele é dividido em componentes, né, subseções, mas você tem o título, que dá uma ideia do tema do texto, o assunto que vai ser trabalhado. Assim, da mesma forma, você tem as subdivisões do texto, que favorece bastante uma leitura completa. Só que quando você está numa prova de concurso, você não tem tempo de ficar lendo todo o texto, não é uma hora de você se informar nem nada disso. Você tem que gabaritar a prova e é por isso que você tem que ir direto ao que está sendo pedido nas questões. No caso aqui nós temos 5 questões e a primeira delas a gente vê uma pergunta sobre o tema, o principal propósito do texto é... Você pode até deixar essa por último, porque essa questão requer que você tenha uma compreensão global do texto, que você pode não estar tendo ou não tem tempo de ter essa visão de início. É por isso que eu sugiro que você, ao travar o contato com a prova de inglês, você veja logo as questões que você pode responder sem necessitar de leitura do texto. Isso é o caso de quase todas as questões, da segunda até a quinta, menos o caso da primeira questão, que aí requer uma compreensão mais geral do que está sendo trabalhado no texto. Então, a gente vai passar para essa segunda questão da prova, onde a gente vê na frase: candidates can also check internet job sites and the classified ads in local newspapers as well. Essa frase aqui, nas linhas 45 a 47, o verbo modal can é substituído sem mudança no significado por. A gente pode ver na frase, sem necessitar ler o texto todo, a gente vê que é uma frase que fala que os candidatos podem também checar sites de emprego na internet e classificados nos jornais locais também. Os candidatos podem, então eles têm a possibilidade de checar. Que outro verbo ou modal dá essa ideia de possibilidade? A gente sabe que o should é um conselho bem forte, é um deveria ser. O must dá uma ideia de obrigação, por vezes, ou pode ser também uma dedução. O will é uma decisão de um ato futuro, uma coisa que será feita e você decide na hora. O may, junto com o can, também dá a ideia de possibilidade. Já o need é o verbo precisar, necessitar. Então, a opção que pode substituir o can, que tem a ideia aqui de possibilidade, é a opção D, com o modal may. Então, daí a gente já elimina a primeira questão
da prova. Vamos aqui para a seguinte. The fragment, o fragmento. Banks simplify people's lives. But the business of banking is anything but simple. As linhas 2 e 3. Significa que o banco é um ou uma, e a gente vai ver aqui que os bancos simplificam as vidas das pessoas, mas o negócio de banqueiro é qualquer coisa menos a exceção de simples. E aqui você tem que saber esse significado importante da palavra but, que a gente está acostumado a ver como entretanto, mas, porém. Só que aqui o but significa a exceção de uma palavra exclusiva. Então, o banco, a atividade de banqueiro é qualquer coisa. Anything na afirmativa, né? Atividade é qualquer coisa, é um outro significado interessante para você aprender do anything. Anything na afirmativa, que significa qualquer coisa, à exceção de simples. Então, isso significa que banking é um ou uma ocupação comum, um trabalho elementar, uma atividade complexa, uma profissão trivial, um negócio fácil. Então, a única opção que é diferente das demais, que dão a ideia de simplicidade, é a opção C, que marca que a atividade de banqueiro é uma atividade complexa. Essa é a correta. Continuando aqui para a questão seguinte, a gente tem na frase do texto, generally, loan clerks are on the high ends of this range, whereas general office clerks are on the lower end, nessas linhas, a palavra whereas, que significa enquanto, ao passo que, a palavra whereas. Aí, o que whereas significa? A gente, sem saber o significado de whereas, vamos utilizar aqui o que você tem, né? A gente tem aqui esses loan clerks estão no high end, estão na extremidade do alto desse escopo. General office clerks são os atendentes gerais de escritório, estão no mais baixo, extremo baixo. Só aqui a gente vê uma ideia de oposição ou contraste, sem você saber que o whereas significa enquanto, ao passo que, introduzindo então um contraste, que seria a opção correta para completar a frase, a letra A. A letra B aqui, vamos eliminar as demais aqui. Highlights, destaca um problema, whereas? Não, ele faz oposição. Letra C, impõe uma condição. Letra D, introduz um exemplo. Letra E, aponta uma solução. Então, veja que a única possível é aquela que você detecta somente dos opostos aqui, alto e baixo. Do extremo alto, extremo baixo, a gente tem contraste, oposição, e aí é o que significa o enquanto, que traz essa ideia. Na questão última aqui, que é a 10 na prova, na frase in addition to these specialists, banks need general clerical help. The phrase these specialists refers to é a única frase em que você tem que verificar lá nas linhas de 25 a 27, aí você tem que voltar ao texto, aqui se refere à frase these specialists, esses especialistas. Vamos lá na frase, nas linhas 25 a 27. Então, a gente tem aqui other clerks operate the business machines on which modern banks rely. Proof operators sort checks and record the amount of each check. Bookkeeping clerks keep records of each customer's account.
In addition to these specialists. Então, além desses especialistas, que especialistas? Os que vieram antes. Então, a gente está falando do bookkeeping clerks, são os que fazem o registro do livro caixa, e os operadores de prova. Temos esses dois profissionais. Então, a gente está falando, a gente tem que achar lá nas opções os proof operators e os bookkeeping clerks. Vamos ver lá essa opção que traz isso. Na questão 10, a gente tem aqui a letra C, justamente o proof operator junto com o bookkeeping clerks. É a opção correta, então, é a letra C. E aí a gente tem ainda um tempinho para resolver a questão primeira da prova, que aqui era a questão 6, onde é pedido o principal propósito do texto. Então, você pode até estar com pouco tempo de leitura, então você pode dar uma lida geral aqui, só na constituição do texto, a gente tem descrição do trabalho de bancário. E aí a gente tem aqui definição e natureza do trabalho, a gente tem mais adiante requisitos de educação e treinamento, conseguindo emprego. Mais para frente a gente tem a outra seção que fala de possibilidades de avanço e vista geral do emprego, condições de trabalho. Sem a gente ler o texto, a gente pode procurar uma opção aqui. Então, o texto, o que ele faz? Ele, letra A, introduz as muitas categorias de bancários que alguém pode encontrar numa instituição financeira. Não se fala dessas muitas categorias. Apresenta uma visão geral da carreira de um bancário para um eventual profissional futuro. Essa, então, é a que mais se aproxima até agora para mim. Ela seria a letra B, a correta. Letra C, denuncia as desvantagens associadas com a profissão de bancário. Não é essa a ideia principal do texto. Letra D, discute todos os benefícios oferecidos para empregados que trabalham em um banco. O tema do texto não é só de benefícios, existem várias subdivisões, então esse não é o principal propósito do texto. A letra E solicita mudanças na maneira como os recrutadores de banco selecionam os seus futuros empregados. Também não é um texto que solicita mudanças. A gente então fica com a letra B, que apresenta uma visão geral da carreira de bancário para um eventual profissional futuro. Então, é isso que nós temos aí na prova do Banco do Brasil, uma prova relativamente fácil, já que traz um texto com título completo e suas subdivisões, e perguntas, a maioria delas, 80% da prova, podem ser respondidas somente com o conhecimento localizado de gramática e compreensão localizada do texto, sem necessitar que você realize a leitura geral completa do texto, ok? Obrigada ao nosso membro do canal que trouxe essa prova para a gente comentar aqui. E se você tiver aí sugestão de mais provas para que eu possa corrigir e comentar aqui, será um imenso prazer para te ajudar nessa preparação aí do seu concurso, ok? See you! Bye, bye!